Caros colegas ministros do Governo Sombra, ilustres jornalistas, muito bom dia. No âmbito do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, o Governo Sombra da UNITA sugeriu ao Executivo que assumisse as responsabilidades constitucionais de zelar pelas vidas humanas de forma imparcial, prestando o apoio necessário às famílias carenciadas ou que se encontram em situação degradante. Volvidos 2 meses, desde que Angola vive sob estado de emergência, constata-se que muitas famílias enfrentam sérias dificuldades. Mormenta a fome, o que obriga muitas dessas famílias a recorrerem à caça aos ratos e aos contentores de lixo na busca de alimentos. E nessa procura de matarem a fome, os cidadãos também encontram as doenças nos contentores de lixo e nos aterros sanitários que os levam para a mesma morte que os levaria à Covid-19. Esta Angola que todos conhecemos não devia nunca permitir-se a tais situações. Nunca. Os anúncios feitos no sentido de se apoiar as populações mais necessitadas com a cesta básica não foram efetivados de forma satisfatória, a julgar pelas informações e constatações, na medida em que a campanha em causa enferma de vícios, o que agrava cada vez mais a condição de vida dos cidadãos vulneráveis que ficam sem saber se morrem em casa confinados com a fome ou saem à rua à procura de mantimentos para mitigar a fome enquanto a Covid-19 não lhes bate à porta. Nesse entretanto, a delinquência cresce. Os amigos do alheio juntam a fome à vontade de comer e não poupam nada nem ninguém, levando consigo bens materiais e vidas, enquanto a polícia mostra dificuldades visíveis em combater o crime. Estamos perante um verdadeiro dilema. A situação é muito difícil, mas o Executivo não pode nem deve demitir-se das suas responsabilidades. Deve buscar meios para acudir quem está a passar por necessidades mil e para isso é que é governo. Por isso é que insiste em querer ser governo desde 11 de novembro de 1975. Caros jornalistas, com o surgimento da Covid-19, o governo angolano esqueceu-se ou finge esquecer-se de outras doenças que são a maior causa de morte entre nós. Há milhares de angolanos a morrer de tuberculose, diabetes, insuficiência renal e outras doenças crônicas, mas sobretudo de malária. Dados oficiais do governo angolano apontam que em 3 meses, isto é, de janeiro a março do corrente ano, mais de 2.000 cidadãos morreram de paludismo, sobretudo na parte centro-sul do país. E estamos a falar de estatísticas oficiais, pois não se contabilizam aqui as dezenas, centenas e, quiçá, milhares de outros angolanos que morrem nas aldeias e nos bairros periféricos aqui mesmo de Luanda, que não chegam ao hospital ou cujos números são simplesmente silenciados neste país onde a tendência generalizada tem sido varrer o lixo para debaixo do tapete. Enquanto isso, a Covid-19 matou 2 pessoas. E as medidas tomadas no âmbito do estado de emergência têm levado os hospitais a negligenciarem outras doenças graves a fim de permitir a existência de vagas para acomodar eventuais formas graves de Covid-19, que, para a nossa felicidade, tardam a surgir, o que tem contribuído para o aumento da mortalidade por outras doenças. Há relatos do surgimento de um surto de síndrome febril ictérico e febres hemorrágicas que as autoridades sanitárias tentam esconder do conhecimento público. Isto porque toda a atenção foi desviada para a Covid-19, em detrimento de doenças que, nesta altura, provocam um número considerável de vítimas mortais. O surgimento de casos de síndrome febril ictérico e de síndrome febril hemorrágico é admitido pelo Gabinete Provincial de Saúde de Luanda, que em nota distribuída no passado dia 15, há 3 dias, portanto, com a referência número 22/GAB/DPSL/2020 e assinada pelo seu diretor Miguel Gaspar, pede aos diretores municipais que orientem as equipas de saúde pública
e de vigilância epidemiológica a buscarem casos ligados a esse surto e reportá-los ao Gabinete Provincial de Saúde de Luanda. Porque manter sigilo sobre este surto que está a matar angolanos? Este ato é um crime contra a humanidade, pois os hospitais têm como função receber, acomodar, tratar e curar doentes, seja qual for o tipo de enfermidade. O Governo Sombra da UNITA entende que a situação do novo coronavírus não devia fazer com que os hospitais tivessem os seus serviços condicionados, porquanto o Executivo deveria construir hospitais de campanha e criar alas nos hospitais existentes para o tratamento de pacientes de Covid-19. Assim sendo, o Governo Sombra da UNITA insta o Ministério da Saúde a rever tais medidas atentatórias à dignidade da pessoa humana e permita que os cidadãos sejam atendidos. O Governo Sombra da UNITA constata, com bastante apreensão e tristeza, que a Covid-19, por um lado, e a malária, bem como outras doenças respiratórias agudas, as diarreicas e outras, por outro lado, são encaradas de forma diferente. Ou seja, a Covid-19, que pode atingir toda a gente, do Palácio Presidencial ao cidadão da aldeia, tornou-se preocupação central, transformada em doença de todos, enquanto a malária e outras doenças ficam relegadas a terceiro plano por serem as doenças dos outros. As doenças que apenas atingem e matam os pobres. Mais do que um erro grave, isso é um verdadeiro crime. Sobre as forças de defesa e segurança, o Governo Sombra da UNITA reconhece o papel que lhes é reservado pela Constituição e a lei no que tange a garantia, observância e o cumprimento do estado de emergência em vigor. Contudo, a UNITA lamenta e condena de forma veemente o uso excessivo e desproporcional de força contra cidadãos indefesos, mostrando-se mais letal do que o novo coronavírus, pois já causou, até a data, 5 vítimas mortais contra as 2 da Covid-19. Senhoras e senhores jornalistas, a Covid-19 veio desvendar que, afinal, os programas que o Executivo vinha anunciando, como sendo o PIM, a água para todos, o combate à pobreza, entre outros, não passam de propaganda política a que o regime sempre nos habituou. No momento em que o país vive o estado de emergência, que vai na sua terceira prorrogação quinzenal, o saneamento básico e a higienização deveriam ser condições supríveis para tornar eficazes as medidas de combate não só contra a Covid-19, mas também contra a malária, a tuberculose, a cólera e outras doenças tropicais. É assim em todo o mundo e Angola não se devia fazer diferente. Hoje, ninguém desconhece de onde vem a malária. Todos sabem quando e onde se formam os sacos de águas paradas, onde, portanto, nascem os mosquitos e como, com um bom saneamento básico e outras medidas, evitar que continuemos a ter malária em Angola. Ninguém precisa de reinventar a roda nem de redescobrir a pólvora, mas como quem gera os recursos ao ter o dinheiro destinado ao combate à malária rouba. E é neste ambiente, mais este, que o Executivo do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço continua a brindar a sociedade com escândalos derivados da corrupção que diz combater, da má gestão financeira, do peculato, do compadrio, do tráfico de influências, enquanto os cidadãos morrem de falta de tudo. Recentemente, os angolanos tomaram conhecimento do despacho presidencial número 65/2020, que pode ser encontrado na primeira série do Diário da República, número 60, de 4 de maio de 2020, onde o Presidente da República autoriza a despesa e formaliza a contratação simplificada para a aquisição do condomínio Ngombe, uma área infraestruturada com 200 residências na comuna de Calumbo, município de Viana, província de Luanda, no valor de $24.976.189 americanos e 49 cêntimos. Cada residência vai custar aos nossos bolsos $124.880 e 94 cêntimos. O que é que motivou a aquisição dessas casas? Onde estão as grandes casas recentemente confiscadas do que o Executivo do Presidente João Lourenço chama de marimbondos?
O que se está a fazer com os bens imóveis arrestados na centralidade do Sequele, no Quilamba, na Vila Pacífica, no Quilamba Queixa, no Talatona, na Baixa de Luanda, entre tantos outros. Em momento de contenção de gastos, haverá alguma coisa que possa justificar tamanha falta de senso? As casas em questão são de baixa renda e o seu valor real de mercado é de apenas 8 milhões de kwanzas. O mais grave é que informações que chegam aos ouvidos de todos os cidadãos revelam que as referidas casas pertencem ao assessor do Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, que é, como todos sabem, coordenador da Comissão Intersectorial de Luta contra a Covid-19. Ou seja, o dono das casas faz parte do pelouro restrito da segurança presidencial, o que significa que o chefe do Executivo ou alguém por perto está na lógica de que o cabrito, como onde estiver amarrado, com as conhecidas cordas de elasticidade ilimitada que fazem com que o cabrito só pare de comer onde começa território de outro país. Que vergonha! O Presidente da República devia prestar atenção a isso. O Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República devia demarcar-se rapidamente disso. Será assim que o Presidente João Lourenço, o seu partido, vão combater a corrupção, o nepotismo, o peculato, o favorecimento, o cabritismo e o tráfico de influências? Onde é que anda a senhora Ministra das Finanças, que chegou ao pelouro a demonstrar tanto rigor e pujança? As ditas casas foram objeto de avaliação ou não? E se sim, quem fez essa avaliação? Que entidade terá aconselhado o Sr. Presidente da República a proceder à adjudicação direta ao invés do concurso público, uma modalidade que, aliás, se tornou modus operandi e modus facendi do Sr. Presidente? Tudo indica que no seio dos nossos camaradas está longe de extirpar o velho vício de fazer negócios consigo mesmos e de pretender ganhar dinheiro com a desgraça dos outros. O Governo Sombra da UNITA mandou ao local onde estão construídas essas casas milionárias técnicos ligados ao seu Ministério das Infraestruturas, Energia e Águas e constatou que as mesmas não foram concluídas, apresentam um estado avançado de degradação, são de baixa renda, associando a isso a falta de infraestruturação técnica. A mesma constatação foi feita por especialistas independentes que estimam que as residências estão a ser demasiadamente sobrefaturadas. A Procuradoria-Geral da República devia investigar esse facto. É o Estado que está a ser lesado e a PGR tem de proteger o Estado se quiser cumprir bem com o seu papel. Haja coragem. Senhores jornalistas, os médicos cubanos que vieram ao nosso país no quadro do internacionalismo continuam a fazer correr rios de tinta. Os angolanos em geral e a classe médica em particular têm uma enorme pulga a roer a orelha face à constatação dos mais de 200 médicos cubanos que chegaram recentemente ao país. Ouvido o Sindicato dos Médicos e vários profissionais de saúde angolanos, as perguntas que se levantam são muitas. Diz que cada médico cubano estará a ganhar entre 6 a 8 mil dólares por mês. Se forem 6 mil dólares mês, o país vai gastar com os 244 médicos contratados 17 milhões 560 mil dólares por ano. O governo do presidente João Lourenço poderá dizer que o valor não é bem esse, mas sabem os senhores jornalistas que quando perguntaram à senhora Ministra da Saúde quanto custava cada médico cubano aos cofres do Estado, a sua resposta muito lacônica foi que a vida dos angolanos não tem preço. A afirmação até é verdadeira, não fora o mesmo governo ter pensado de forma diferente quando rouba o dinheiro doado por países e organizações internacionais para os programas de prevenção e combate à malária, que mata muitos angolanos, os mesmos cuja vida não devia ter preço. Onde está a valorização do angolano quando o médico cubano vem receber 6 a 8 mil dólares por mês, que não ganha em Cuba, nem no melhor dos seus sonhos, e o médico-chefe de serviço angolano, categoria máxima na carreira do Ministério da Saúde, ganha aproximadamente 405, ou ganha exatamente 405.265 kwanzas e 65 cêntimos por mês.
O médico assistente graduado de categoria A oferece 395.346 kwanzas e 7 cêntimos. O médico assistente graduado de categoria B ganha 381.426 kwanzas e 49 cêntimos. O médico assistente graduado de categoria C recebe 357.587 kwanzas e 34 cêntimos. O médico assistente oferece 333.748 kwanzas e 18 cêntimos. E o médico interno de especialidade, o médico geral, 270.177 kwanzas e 10 cêntimos. Por que razão o governo não gasta o nosso pouco dinheiro que restou depois da acumulação primitiva de capital, apostando nos cuidados primários de saúde, em vez de gastá-lo com salários avultados para médicos cubanos? Isso é o imperativo de suprir necessidades de e com a saúde, ou é ainda a fatura do internacionalismo? Sabemos que o país precisa desesperadamente de médicos. Sabemos igualmente que milhares de médicos angolanos andam no desemprego à espera que se abra uma janela de oportunidade num concurso público cada vez mais complicado. Como se pode explicar isso? Quantos médicos angolanos o Estado poderia pagar com o salário de cada médico cubano? Quantos angolanos o Estado poderia tirar do desemprego com empregos diretos e indiretos? Alguém nos poderá dizer que os médicos cubanos são bons. Ninguém nega isso. Mas os estudantes angolanos que durante os últimos 45 anos foram fazer formação em Cuba, muitos deles em medicina, não aprenderam nada? Se assim é, porque a carga d'água e INAB gastou rios de dinheiro a mandar estudantes a Cuba para a formação. Alguém poderá dizer também que os médicos cubanos vieram ajudar-nos no momento de Covid-19. Nós temos 48 infectados e 2 mortos. Os últimos dados de Cuba que tivemos acesso apontam 1.872 infectados e 79 mortos. O Ministério da Saúde chumbou recentemente uma avaliação. Muitos médicos angolanos, ou chumbou numa avaliação, assim é que está certo, muitos médicos angolanos, por não saberem onde fica a fenda da Tundavala, a Serra da Leba, a Serra do Moco, etc. Na altura, a senhora Ministra da Saúde dizia ser importante saber de onde vem um determinado paciente, pois os seus níveis de tensão arterial, por exemplo, podiam depender disso. Não queremos de modo nenhum discutir isso, mas os médicos cubanos que foram agora aos municípios sabem? A conclusão a que se chega muito rapidamente é que ao cidadão angolano é dedicado um desprezo nada velado por parte de quem dirige o país. As pessoas não são avaliadas pelo que dizem, mas pelo que fazem. E só mesmo a UNITA a governar este país para que a pirâmide da prioridade seja primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano e o angolano sempre. Senhores jornalistas, não podemos deixar de mencionar aqui a nossa indignação pelo facto de o governo angolano ter preferido dar dinheiro a ganhar à Ethiopian Airlines para o transporte de materiais e equipamentos de luta contra a Covid-19, deixando de lado a nossa companhia de bandeira, a TAG. O governo só recorreu à TAG depois de ter havido ruídos na relação contratual com a Ethiopian Airlines, e coisas dessas não deviam ocorrer. Não se ouve pelo mundo histórias parecidas com esta. É mesmo nisso que somos especiais. Caros jornalistas, o governo Sombra da UNITA chama a atenção dos angolanos para o facto de que não se distraiam, pois o MPLA e o seu executivo pretendem desviar o foco dos cidadãos, tentando levá-los a concentrar todas as suas atenções na Covid-19 e a esquecerem-se da fome, da saúde precária, da péssima qualidade da educação no país, das faltas gritantes e inadmissíveis de água e luz, das degradadas vias de comunicação que dificultam a circulação de pessoas e bens, impedem o escoamento dos produtos do campo, como está a acontecer agora mesmo no Bembe, província do Ija, onde, a exemplo de muitos outros pontos do país, grandes quantidades de frutas estão a apodrecer por dificuldades de escoamento. É igualmente visível que o MPLA e o seu governo pretendem usar a Covid-19 para adiar a institucionalização das autarquias locais. Estamos todos de acordo que precisamos de olhar com atenção ao fenómeno do novo coronavírus e seguir à risca as orientações conducentes
a sua propagação, ou melhor, a propagação do mal, pois isso teria consequências desastrosas. No entanto, isso parece ser também uma espécie de oportunidade para o presidente João Lourenço, que vê a sua popularidade a descer em velocidade uniformemente acelerada e está vazio de tempo e de outros recursos para cumprir as promessas eleitorais que fez em 2017. Tal como ontem, a culpa de todos os insucessos foi a guerra, depois a chuva, a falta de chuva, o vento, os marimbondos, as abelhas, os cabritos de corda elástica, enfim, preparemos-nos para que a Covid-19 receba o testemunho nessa corrida de estafetas dos culpados dos fracassos na governação, que nunca são aqueles que assumem os cargos e gerem mal, muito mal mesmo, os dinheiros de todos nós. Ilustres jornalistas, em momento de vigência de um estado de emergência provocado pela pandemia do novo coronavírus que assola o mundo de um modo geral e Angola de um modo particular, o Governo Sombra da UNITA não pode deixar de, mais uma vez, felicitar médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde que se encontram na linha da frente deste combate sem tréguas contra a Covid-19, pondo permanentemente em risco as suas vidas e as dos seus. O mesmo apreço estende-se às forças de defesa e segurança que têm dado tudo de si, enfrentando muitas vezes teimosias e incompreensões nessa missão de fazerem com que as regras do estado de emergência se cumpram e o pior não nos bata à porta. O Governo Sombra da UNITA faz uma vênia muito especial aos nossos músicos que do seu confinamento realizam ações de angariamento de fundos para as famílias angolanas mais carenciadas nesta fase de luta contra a Covid-19. A sua ação tem sido de uma grande eficácia, pelo que vai a todos eles o nosso reconhecimento pelo patriotismo que demonstram. Bem, eu começo por dizer que, relativamente às cestas básicas, o Governo tinha prometido dar 8.500 kwanzas às famílias mais carenciadas. Nós, na última conferência de imprensa que fizemos, tivemos o cuidado de dizer que, primeiro, 8.500 kwanzas não representam rigorosamente nada para que as pessoas fiquem por um período de 15 dias em casa, não é? E depois foram vários 15 dias, como sabe, sem poder sair. Também, o que é que se vai comprar com 8.500 kwanzas? A sugestão era que, de facto, o Governo, querendo, desse cestas básicas às pessoas, garantisse o alimento para que as pessoas pudessem ficar em casa. E isso está difícil de acontecer. Está difícil por quê? Porque nós temos um Governo que é ineficaz. Se for olhar para a história deste país, nós temos um Governo que faz promessas mil e não consegue cumprir 1% daquilo que promete. Esta é que é a dificuldade. Também eu poderia perguntar ao Executivo se tem de facto recenseadas as famílias mais carenciadas. O Governo sabe onde vivem essas famílias? Eu tenho sérias dúvidas que o Governo saiba. Mesmo ao lado do Palácio Presidencial, nós temos ali, junto à Assembleia Nacional, não longe daí, bairros de pessoas que vivem em pobreza extrema. O homem que está na cidade alta sabe? Julgo que não sabe. Esta é que é a grande dificuldade. E por isso é que nós recebemos relatos dessas pessoas que falam connosco, que telefonam para nós, a perguntar quando é que vai chegar a cesta básica. E como a pergunta não pode ter resposta a nós, porque quem gera os recursos são eles, então ficam os cidadãos sem essas respostas. Sobre os médicos cubanos. Nós estamos à espera, de facto, que viessem intensivistas, que viessem, sei lá, médicos que pudessem fazer um trabalho no quadro da Covid-19. Mas nós estamos a receber, assim, médicos de família que vão formar angolanos. Já tivemos alguém que veio infectado, um médico que veio infectado e que cuidava de estatística, para passar um atestado de incompetência ao nosso Instituto Nacional de Estatística, enfim. E o que é de admirar é que muitos dos médicos que nós temos aqui foram formados em Cuba. Este país existe há 45 anos e é uma vergonha, não é? Que nós continuemos a viver num país onde o médico não serve.
Quando o cidadão diz que não acredita na saúde que temos, o governo diz que temos uma saúde boa. Mas para tratar um caso, o médico tem de vir de Cuba. Afinal, quem é que tem razão? Sobre as casas estão aí, o preço das casas, o valor da contratação também está ali, portanto, no documento oficial, é só ir ao Diário da República, está lá, e é só ir ver as casas de facto para ver se as casas custam este valor exorbitante. É que aquele valor dá para uma pessoa comprar uma casa num desses condomínios que anda aqui a fazer. Não comprar aquela lata velha, chamemos-lhe assim. Também é de notar que houve arrestos de casas, houve várias casas que foram confiscadas, de pessoas que dizem ter roubado o dinheiro do país, fizeram as casas e as casas passaram para o governo. Por que o governo não faz uma gestão criteriosa, parcimoniosa dos poucos recursos que tem? Podia utilizar esses recursos para fazer outras coisas, não é? E em vez de estar a manter casas, se elas foram recuperadas, não estão a servir para coisa nenhuma, então podiam servir pelo menos para isso. Esta é que é a grande preocupação. Eu julgo que a polícia tem de fazer o seu papel. A verdade é que é preciso que a força empregue pela polícia seja proporcional. É assim, você não vai pegar numa RPG-7 para matar um passarinho. Não vai fazer sentido. Portanto, pega numa arma, numa pressão de ar e utiliza para matar o passarinho. A polícia está ali para assegurar a ordem, para assegurar que as pessoas cumprem com aquilo que está estabelecido, as regras estabelecidas no estado de emergência, mas não precisa de começar a andar aos tiros. Então, se a ideia é andar aos tiros, e nós infelizmente temos vivido esta prática aqui neste país desde muitos anos, são muitos exemplos de zungueiras que são, digamos, mortas pela polícia, a tiro, enfim, e já houve casos de condenação de polícias, até de militares. Recordamos todos daqueles militares que foram surrupiar o peixinho de uma senhora em Cabinda e tiveram de ser presos. Este é um aspecto. Outro aspecto completamente diferente é aquilo que eles fazem de facto, ficando na rua, não é? E assumindo riscos até de contágio, né? Para poder cumprir com aquilo que é o seu papel. Portanto, isto é um outro momento. Portanto, o facto de estarem a fazer esse trabalho não justifica que tenham que sair a disparos para matar pessoas. Porque se nós olharmos para... Se o problema é cuidar da Covid-19, para que a Covid-19 não mate, e a Covid-19 matou 2 pessoas, e a polícia que está a trabalhar no sentido de evitar que as pessoas morram, mata 5, então está tudo dito. Portanto, nós estamos a falar do diferencial de cerca de 150%. O que é complicado. Muito obrigado pela vossa atenção.